Fala, beleza, pessoal? Mais um dia estamos aqui. Hoje para estudarmos a parte de segunda, 27 de maio, com o seguinte título: É melhor para vocês. Mas antes de estar iniciando, vamos estar fazendo uma breve oração. Muito obrigado, Senhor, por mais um dia, por mais um momento que estamos aqui estudando um pouco da Sua palavra. Fica, por favor, com cada um de nós, nos mostrando de fato qual é o seu caminho e que o Espírito Santo possa ser o nosso professor. Muito, muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Bem, a parte aqui de segunda-feira, com o título É Melhor para Vocês, se inicia da seguinte maneira: Jesus continuou dizendo aos discípulos que, em breve, iria embora. Mais uma vez, ele deixou claro que isso seria algo bom. Naquele momento, porém, eles discordaram completamente. Imagine que você seja um discípulo que passou cerca de 3 anos e meio vendo milagres de perto e ouvindo ao vivo os ensinos mais marcantes de Jesus. Imagine que você estivesse ao lado dele nos momentos de tensão e nos dias mais alegres. Você o conhece como mestre, amigo e companheiro. Como você reagiria se ele dissesse que iria embora? Você acreditaria na promessa de que, após sua partida, estaria em melhor situação? Até o discípulo mais fiel teria dificuldade de aceitar isso e continuar esperando dias melhores. A frase de Cristo, é melhor para vocês que eu vá, nos desafia hoje de mesmo modo que desafiou os discípulos. Se essa promessa continua verdadeira, então os cristãos de hoje possuem mais vantagens espirituais do que aqueles primeiros discípulos que viram, ouviram e tocaram Jesus. No entanto, isso só se torna real à medida que vivemos a promessa, a presença e o poder do Espírito Santo. O Espírito Santo convence, ensina, guia e consola de forma pessoal e em escala global, muito além dos limites do ministério terreno de Jesus. Pouco depois da ascensão de Cristo, os primeiros cristãos receberam esse poder e o Espírito capacitou a Igreja do Novo Testamento a levar o Evangelho ao mundo. Após o derramamento do Espírito Santo, no Pentecoste, o número de novos conversos cresceu de maneira expressiva, ultrapassando em muitos as multidões alcançadas durante os 3 anos e meio do ministério de Jesus. O Espírito Santo está tão disponível para os seguidores de Cristo hoje quanto esteve nos dias dos apóstolos. Cada cristão deve orar e buscar diariamente um novo derramamento do Espírito Santo. Talvez pensemos: se eu tivesse vivido naquele tempo, andando e conversando com Jesus. Mas vale lembrar algo importante. Com o Espírito Santo, estamos em situação melhor do que eles estavam. Muitas vezes, porém, não valorizamos nem confiamos nessa promessa como deveríamos. Que presente precioso do céu está à nossa disposição. Aqui vai falar um pouco, né, sobre os discípulos, que eles realmente eh, conviveram com Jesus e, obviamente, né, por ser mestre deles e, né, olhando todo o contexto, não teria como eles ficarem felizes, né, pela partida de Cristo, esperando que viriam dias melhores, que viriam uma situação melhor, né. Mas mesmo assim, devemos confiar, né? E aqui mostra, né, que depois que Cristo partiu, veio o Espírito Santo e através do Espírito Santo, os próprios apóstolos fizeram coisas, alcançaram muitas pessoas, né, em uma escala até maior do que a de Cristo quando esteve aqui, né? Então, essa promessa ainda é válida, válida para que nós possamos entender que devemos continuar confiando. Aqui no quadradinho preto diz o seguinte: na prática, quais são as vantagens da nossa geração para conhecer Cristo, crescer na fé e testemunhar? Diria três coisas. A primeira coisa é que no ministério de Cristo, ele estava aqui de maneira física. Então, por mais que você quisesse ver ele, conversar com ele, você só conseguiria caso você estivesse no mesmo lugar. E eram poucas pessoas realmente que acompanhavam ele para onde ele ia, né? Essas poucas pessoas eram os famosos discípulos, né? Se você não fosse um discípulo, provavelmente você só ouviria falar dele e isso, obviamente, traz uma dificuldade maior para você crer, para você acreditar, né? E
testemunhar também, né? Então a primeira coisa é essa, né? Hoje nós não temos com o Espírito Santo dificuldade física, né? Barreiras físicas, né? Podemos conversar, podemos conversar com Jesus e o Espírito Santo a qualquer momento, né? Segundo, né, coisa, né, que vantagem que nós temos é que nós estamos olhando a história, né, para trás, né? Os discípulos, eles tinham dúvidas sobre o que iria acontecer, como as coisas iriam acontecer, e eles tinham até os profetas. Hoje, felizmente, nós já temos, né, essa vantagem, né? A gente olha para trás e a gente tem a vida toda de Cristo escrita para cada um de nós. Isso é fantástico, isso é maravilhoso. É outra coisa que nós temos, né, como vantagem. E a terceira coisa, né, é porque o Espírito Santo hoje, ele trabalha mais incessantemente, né, nos convencendo realmente do que é errado, do que é ruim, né, dos problemas e dificuldades que nós venhamos a ter para realmente, de fato, entender a palavra, né? Ele age de maneira individual para cada pessoa de forma diferente, conforme as nossas necessidades e também conforme a nossa busca. Quem busca mais, encontra mais, quem cava mais, entende melhor a palavra de Deus. Enfim, essa foi a lição. E agora, né, vamos estar separando um breve momento aqui para que possamos estar em oração. Muito obrigado, senhor, por esse momento de estudo da lição. Fica, por favor, com cada um de nós nesse dia maravilhoso que estamos aqui, que separamos para aprender um pouco mais sobre o Senhor. Muito obrigado porque o Espírito Santo tem nos ajudado a entender o que precisamos e que possamos ter um dia na sua presença. Fica com cada um de nós, em especial as pessoas que estão passando por qualquer tipo de dificuldade, problemas, o Senhor sabe quais. Em nome de Jesus. Amém.